Olá, esse é o seu Fala Trabalhadora em edição especial. No programa dessa semana, ele está sendo promovido pela Ação Mulher Trabalhista do Estado de São Paulo. Nós temos aqui nossa convidada ilustre também, que trouxe todo esse diálogo para dentro do nosso programa, que é Gleide Sodré, a presidente estadual da Ação Mulher Trabalhista. E o Fala Trabalhadora está muito feliz também em ter aqui como convidada dona Creuza Aparecida Rosalino. Ela vai trazer para nós toda a perspectiva do IBGE no seu trabalho de campo. Esse é o seu Fala Trabalhadora. E hoje nós vamos abordar um assunto que é muito importante, ele é essencial para o desenvolvimento das cidades e ninguém desenvolve um país se não começar da base, começar dos bairros, da cidade, do seu CEP, de quantas pessoas moram na sua casa. Já pensou nisso? Você conhece controle social? Sabe dessas ferramentas, como elas funcionam? Nós trouxemos aqui hoje, nessa edição especial, esse programa está sendo promovido pela Ação Mulher Trabalhista do Estado de São Paulo. E para falar desse assunto, nós temos aqui a presidenta Gleide Sodré. E para trazer os indicadores do IBGE e falar um pouco para nós de como funciona esse trabalho de campo, a Creuza Aparecida. Creuza, tudo bem com você? Tudo. Creuza, conta para nós um pouco da tua experiência, da tua história, fala para nós um pouco do teu trabalho e depois diz para nós um pouquinho do IBGE. Tá. Antes de mais nada, eu quero agradecer, a oportunidade de estar aqui para falar um pouco a respeito do trabalho e a importância que o IBGE tem para desenvolvimento para planejamento de desenvolvimento socioeconômico no município. Tá? No meu caso, eu estou aí com 43 anos de serviço, trabalhei uma grande parte da minha vida em Marília. Aí depois trabalhei mais um período em Santos. E depois, no censo de 2010, eu vim para São Vicente e acabei ficando. E gosto muito porque a agência de São Vicente, ela atua São Vicente, Praia Grande e Cubatão. Ah, eu não sabia. Como Santos é Santos, Guarujá e Bertioga, aí tem Itanhaém, E então nós trabalhamos regionalmente. Hoje, no caso de São Vicente, nós temos aí, nessa última estimativa que o IBGE divulgou há pouco tempo atrás, juntando os 3 municípios, está aí para mais de 800 mil habitantes, esses 3 municípios. Tá? Nossa! Então, para você preparar um censo para poder dar conta de tudo, desse quantitativo. Dessa demanda toda. Creuza, fala um pouco para mim, como que acontecem essas pesquisas que a gente, às vezes, recebe por telefone? Elas são parte do censo? Como é que isso acontece? Em se tratando de censo, o IBGE está fazendo um experimental em Paquetá, acho que é a Ilha de Paquetá. Então, está sendo testado por telefone, pela internet e presencial, certo? Agora, com relação a pesquisas domiciliares contínuas que o IBGE faz, nós temos a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que passou a ser contínua porque houve uma fusão da Pesquisa Mensal do Emprego, a PME. Tá? Então, entendi. O IBGE tem uma amostra mestre. Então a amostra mestre é a PNAD, que todo mundo escuta falar, isso, certo? Então, essa amostra mestre são os 14 domicílios. Primeiro seleciona-se o setor, depois, dentro desse setor, vem a seleção dos domicílios. E aí o IBGE visita o domicílio por 5 vezes. São 5 entrevistas, uma a cada 3 meses. Certo? Então, até antes da pandemia, já era difícil. Porque, infelizmente, aqui na Baixada, de uns anos para cá, a gente começou a ter muita recusa. Então, da população para receber. Muita recusa. Embora você... quando eu vou
para ver se eu consigo reverter a recusa, o que eu faço? Eu falo para a pessoa para que serve o resultado daquela pesquisa. Né? Não é, eu vou explicar que é pesquisa nacional para desenvolvimento socioeconômico, não, eu falo para que serve. Então, que nem, por exemplo, nós temos a pesquisa do orçamento familiar, nós temos a pesquisa de saúde, que você mede, você pesa. Quem é que tem interesse em saber se o brasileiro cresceu ou não? A indústria da confecção, do mobiliário, né? Se o brasileiro está obeso ou não, né? Para planejamento da saúde, né? Então, serve para tudo isso. Né? Então, eu chego no domicílio, quando eu vou tentar reverter uma recusa, eu explico para que é. Né? Nós tivemos uma pesquisa de saúde tempos atrás, aí antes da pandemia, que você questionava, né? A pessoa, se ela comia, se a alimentação dela era baseada em batata frita e ketchup, certo? Então, por quê? Por que aquela pessoa com uma idade mais avançada, ela no caso da batata e do ketchup, ela não é fã disso. Ao passo que se você pega aí um adolescente, uma criança, um jovem, já é diferente, né? Eu quero pegar essa deixa que você deixou aqui para nós, falou para nós dos interesses da indústria, e principalmente a indústria de transformação também, né? Nesses indicadores principalmente. E já convidar aqui para falar na nossa mesa a nossa anfitriã no programa hoje, né? Que é ela quem trouxe essa temática, e é uma temática que interessa principalmente a todas nós mulheres, principalmente, porque somos nós quem movemos a sociedade, somos nós que estamos nas ruas todos os dias trabalhando, da faxina ao motorista de ônibus. Então eu queria convidar aqui a nossa presidente estadual da Ação Mulher Trabalhista, mulher trabalhadora do setor industrial, e queria te pedir, Gleides, para falar um pouco para nós da tua experiência profissional, da tua experiência de campo com essas mulheres também, que é importante você ter tradutores nas regiões, né, nas comunidades, e lideranças como você fazem isso há muito tempo. Então, conta um pouco para nós da tua história, da tua experiência de campo e como o teu trabalho depende também desse trabalho do IBGE. Tá bom. Primeiro, agradecer, Dani, pelo espaço, né? E também agradecer a Creuza pela disponibilidade em vir aqui conversar e tratar dessa temática. Eu sou trabalhadora da indústria de transformação, sou metalúrgica, né? E eu por muito tempo, eu e todos os brasileiros ouvíamos falar do IBGE e todos nós achávamos que o IBGE servia apenas para contar a população brasileira. É essa imagem que a gente tem do IBGE. Depois a gente foi tendo mais acesso à informação e a gente descobriu que, além de fazer uma contagem populacional do país, o IBGE também poderia, por exemplo, nos apontar o custo de uma cesta básica de alimentos, não é isso? Que a gente, como é que come o brasileiro hoje? Ele vai ajudando a setores econômicos, por exemplo, a olhar uma outra conjuntura de coisas. E essa questão do IBGE veio muito à tona na minha vida, porque eu estou entre a maior população brasileira. Então, eu sou mulher, trabalhadora, assalariada, sou uma mulher pobre, né? Se for no perfil do IBGE, eu sou classe média, inclusive, porque o IBGE foi fazendo uma como é que fala? Uma pirâmide, né? De olhar como é que vive a população brasileira, e eu, de uma hora para outra, subi para a classe média. Até então, eu estava na linha... na base da pirâmide, era pobre, né? E aí, metalúrgica, a gente tem acesso graças à atuação dos sindicatos, a gente vai tendo um piso salarial maior do que o salário mínimo, então a gente vai mudando o nosso posicionamento na base, ainda que na prática a gente seja pobre. Mas eu, com esse perfil de mulher, eu sou mulher de identidade negra, eu sempre soube que o IBGE me via de forma diferente e podia apontar para os setores, então,
desde a empresa que eu trabalho até o poder público, qual era a necessidade e onde é que eu me encaixava ali. E aí, numa conversa com as mulheres, com Dani, com as companheiras de luta que fazem militância comigo no mesmo partido e outras de outros partidos, eu sempre fui vendo a importância de saber em qual lugar nós estávamos, como nós éramos vistas na sociedade e que tipo de política pública, por exemplo, afetava as nossas vidas. E eu sempre entendi que o IBGE era um fator determinante para conduzir esses meus anseios. E aí, óbvio, os meus anseios, eles são um pouco mais, talvez esmiuçados, porque eu sou militante, eu sempre tive uma atuação social muito grande, eu nunca deixei as pessoas pensarem e agirem por mim. Né? Por isso que entrei na indústria, logo fui me filiar ao sindicato. Depois de um tempo, achei que eu tinha que avançar, e para além dos sindicatos, eu precisava ir fazer militância para olhar os partidos políticos. E aí, quando nos últimos anos a gente vem vendo um sucateamento muito grande dos serviços prestados por algumas entidades, por alguns institutos, entre eles o IBGE. E eu me preocupei muito, especificamente, depois da pandemia, durante a pandemia, porque logo depois o governo federal anunciou que o IBGE não faria o censo de 2020. E nós ficamos extremamente preocupadas, porque qual é o retrato que nós vamos ter de como vive o povo brasileiro, e aqui no caso da Baixada, como estão as pessoas que estão nesta região que o IBGE de São Vicente atende, né? Como é que vai se desenvolver políticas públicas depois de uma pandemia sem conhecer a realidade e os indicadores? Quantas pessoas estão desempregadas? Quanto caiu a renda dessas pessoas? Quantas pessoas morreram durante esse período? Porque a gente viu agora um censo recente sobre a população brasileira. E não é real o número que está ali. Todo mundo questionou de que ali ainda não estavam sistematizadas, por exemplo, as quase 600 mortes por Covid. Como pode ser isso? Quase 600 mil mortes por Covid. E onde estão as pessoas, por exemplo, que durante a pandemia, muitas pessoas fizeram isolamento social de que forma? Eu morava em São Paulo, mas eu tenho uma casa em São Vicente, por exemplo. Estou falando eu no sentido figurado, porque não é a minha situação, mas é a situação de vários brasileiros e brasileiras, e a gente vai focar aqui na região. Então, olha, eu morava em São Paulo, mas eu tenho uma casa em São Vicente, que só era uma casa de final de semana. Vamos entrar no processo pandêmico, então eu vou ficar ou trabalhando em casa, ou não terei um convívio social maior, eu vou para São Vicente e passo a morar em São Vicente. Morre alguém da minha família em São Vicente. O censo não vai conseguir captar, por exemplo, que a população de que alguém que estava em São Paulo morreu em São Vicente e do que ela morreu, sabe, Creuza? Essas respostas que eu acho que nós precisamos ter, e que por isso é tão importante a gente responder essas pesquisas, atender o chamado, para a gente poder, inclusive, saber onde estão essas pessoas, se elas mudaram de cidade, se elas morreram em outras cidades. Tu entende por que eu queria tanto que tu viesse aqui conversar com a gente? Olha só, quando o IBGE vai aplicar uma pesquisa domiciliar, para você definir quem é morador, tá, dentro do domicílio ou naquele município, existem critérios. Tá? Então, esse exemplo que você deu, eu moro em São Paulo, mas na pandemia eu desci para São Vicente para esperar talvez a pandemia acabar. Então, são inúmeros os critérios para você definir o morador. Primeiro, você tem que... existe a migração, né? Porque para definir, então, se você saiu do teu município em busca de trabalho, eu passo hoje no teu domicílio, seu filho ontem foi embora, ele migrou para algum lugar, então ele já não é mais contado no teu domicílio. Tá? O tempo que você reside, né, naquele local,
se for igual, né, o tempo que você, de São Paulo e São Vicente, é o mesmo período, é o mesmo tempo, certo? Tá. Então, aí você fala, não, a minha residência principal é São Paulo. Sim. O primeiro item aonde mora a família. Sim. Né? Então Sim. são vários os critérios. E são informações fundamentais, não é isso? Olha, o que eu digo sempre, eu já dei muito treinamento nesses 43 anos. Então, o que uma pessoa que sai a campo para fazer pesquisa domiciliar para o IBGE, o que ele tem que levar na memória? Definição de domicílio, né? Você tem que saber se aquele domicílio ele é fixo, ele é ocupado, a pessoa mora ali. Se ele é de uso ocasional, que é o nome técnico que o IBGE dá, temporadas. São esses domicílios no caso aqui da Baixada, veraneio, né? Veraneio, temporada, né? Mas o IBGE chama de uso ocasional. Tá. Nós temos o domicílio fechado, que durante o período da coleta, o recenseador, o servidor do IBGE, para fazer a PNAD, ele durante toda a coleta ele vai lá e essa pessoa não retornou. Então, a gente não está falando ainda de trabalho e rendimento, mas ela tem que saber definir qual é o trabalho principal da pessoa, qual é o secundário, certo? Porque, na verdade, para o IBGE, você tem 2 trabalhos. Um, você ganha aí 50 mil, o outro você ganha 10. Só que nesse que você ganha 10, você está há mais tempo. Sim. Então, esse de 10 esse vai contar o trabalho principal. Acho que essa é uma informação importante, Creuza, porque ela, inclusive, coloca mais mulheres nessa situação. Não é isso? Porque as mulheres têm sempre um trabalho complementar porque ganha menos. Não é isso? Porque as mulheres hoje são mais chefes de famílias. Acho que é notório e é uma realidade que a gente precisa conhecer. Precisa falar sobre isso. Precisa falar sobre isso, né? Então, durante a pandemia, por exemplo, o número de divórcio aumentou muito. Foram os homens que saíram das casas e deixaram as mulheres. Não é isso? Olha só. Inclusive, antes da pandemia, o IBGE já estava pretendendo que as informações das varas de família, que o IBGE tinha acesso no local, dentro do cartório, para se fazer o levantamento de divórcio, o que aconteceu? Teve agência que, através de ofício que foi encaminhado para juiz diretor, né, que foi concedido a senha de cartorário, né, a senha do cartorário que dá acesso a você, à informação, ao processo. Né? Então ficou um tempo parado por conta da pandemia, mas graças a Deus o IBGE conseguiu, né, foi autorizado. Nós estamos em pleno levantamento, terminamos agora há poucos dias a coleta do divórcio de 2020, legal, de todas as varas do Brasil inteiro. Legal, né? Porque, veja bem, eu li um certo artigo uma vez, que aqui no Brasil, hoje, olha só, o IBGE, ele vai no cartório, ele faz pesquisa de nascimento, óbitos fetais, casamento, mortes, né? Se você pegar o casamento, e é trimestral esse trabalho, se você pegar casamento e divórcio... Tem mais divórcio. Um casamento no Brasil hoje não dura mais do que 5 anos. Meu Deus. Com base nesses dados. Foi o que eu li tempos atrás. Né? Então, hoje o IBGE, nós estamos em plena... deu início à coleta dos processos de divórcio de 2021, né? Porque são resultados de pesquisa que a gente chama de pesquisa vital. E às vezes, Creuza e Dani, as pessoas podem perguntar assim, mas no que isso muda para a política pública, para um país saber quem se divorciou? Muda muito, né? Porque quando acontece um divórcio, por exemplo, em uma família, você pode ter várias situações. Uma delas, por exemplo, e que talvez seja a que a gente mais está habituado no Brasil a pensar, é a questão econômica. A renda daquela família passa a ser menor, né? Porque ela se dividiu. Porque se você está em um casal, 2 pessoas compõem aquela renda. Você divorciou, você separou também a renda familiar, né? Outro aspecto que também a gente olha muito o IBGE pela questão econômica. Então, você também consegue saber, por exemplo,
se aquela pessoa que se divorciou arrumou um outro emprego para fazer uma complementação e aí ela está numa condição de trabalho de dupla jornada, por exemplo, né? Ou até se ela ficou, inclusive, sem renda naquela família, se ela desceu para a margem da miséria, né? Exatamente. E aí, por isso que eu acho que essa questão da gente buscar e falar com a sociedade, em especial falar com as mulheres, com a população que estão nos grandes bairros, porque a gente pensa que o IBGE foca muito nos bairros de classe média alta, né? E é o contrário, né? Foca nos bairros mais populosos, não é isso? Não. Como é que é? Não tem assim, não. Uma definição? Não tem assim. O IBGE vai aplicar a pesquisa de orçamento familiar num bairro mais carente do que Não. Ela vai isso. aleatoriamente. É uma leitura uniforme isso? mesmo. Porque ela precisa conhecer todo mundo. E você sabe que há esses pensamentos, não é isso? Não, assim, existe critério estatístico, né? Para você pegar um setor da amostra para PNAD contínua, primeiro passo, né? Eu não trabalho com isso, mas a gente lê e ouve falar, é com base no resultado do censo. Tá, perfeito. Entendeu? E eu acho que é essas informações que a população precisa saber, porque você desmistifica esses pensamentos. Não, o IBGE só procura um campo. Ou só vem aqui para saber quanto eu ganho. E as pessoas têm um mito, né, de falar assim, o IBGE, eu nunca fui entrevistada por IBGE, logo ele não existe, não é verdade. Porque eu comentei com a Creuza que eu já respondi 4 pesquisas do IBGE. Olha só, em 2010, na coleta do censo, nós tivemos um problema numa comunidade aqui em São Vicente, certo? Tá. Fazia parte da área onde eu estava atuando, IBGE. O recenseador foi até lá, ele não conseguiu nem fazer meio setor. Aí não permitiram mais que o IBGE entrasse ali para concluir o trabalho naquela área, né? São inúmeros os setores, né? Então existe um critério, uma maneira daquelas pessoas que não teve contato, né, direto com alguém do IBGE, ele vai ser contado. Ele não vai deixar de ser contado. O que só não vai ter dele... É as informações. Você não vai ter daquele domicílio, se cair um questionário de amostra lá, que nem no caso do São Vicente, a amostra aqui é município com mais de 25 mil habitantes, então é 10%. Certo? A amostra. Você pega um com menos de 25, a amostra é 5%. Né? Então, você não vai ter, né, que eu falei, a informação da migração daquela pessoa. Mas ele vai ser por exemplo, contado. Ele não vai deixar. Porque pega-se a média de pessoas. Um exemplo aqui. Do entorno para poder... Só para você poder deixar tirar um pouco de dúvidas. Eu estou tirando contigo dúvidas de coisas que eu já ouvi das pessoas e que eu acho importante a gente ir sanando essas dúvidas para as pessoas irem respondendo cada vez mais essas pesquisas, esses censos, né, que chama mais censo, né? Se o IBGE foi na minha residência, eu fui uma das pessoas selecionadas ali naquele lugar para ser um dos entrevistados pelo IBGE. Não, eu estou falando selecionado porque é como a pessoa pensa, tá? É como a pessoa... domicílio, isso, é como a pessoa pensa. Estou te perguntando. Mas pra gente que está na casa, morando, pra gente, assim, na minha rua, eles escolheram 2 casas. As pessoas pensam que vocês escolheram pessoas. E não é. Então, vou te sanar a dúvida como se eu tivesse... É a dúvida de quem está lá em casa. Olha, o IBGE veio aqui na minha casa. Eu recebi e eu não respondi. Vai constar no IBGE que eu entrei nesse censo e eu não respondi essas pesquisas. A pergunta, essa informação consta ou você substitui aquele domicílio por outro? Não. É uma pergunta. Vamos falar de pesquisa de amostra primeiro. Melhor. Certo, de amostra. Que é mais comum. Porque não, é de portão em portão. Ela é uma amostra. No caso da contínua, PNAD contínua, são 14 domicílios para o setor. Então, eu chego na sua casa. O que foi selecionado naquele setor foi o seu domicílio, certo? Então, inclusive, quando você chega naquele local,
você tem que tomar o cuidado para ver se houve fusão de domicílio naquele terreno, subdivisão. Então, tudo tem um critério. Né? Eu moro num domicílio que tem subdivisão, porque ele é um município, ele é um domicílio só na prefeitura, morando. Mas ele tem hoje, o proprietário, eu moro de aluguel, o proprietário fez no fundo outra casa. Então ali ele tem 2 famílias no mesmo domicílio. Não. Ou é no mesmo terreno? No mesmo terreno. Ele pegou o quintal do fundo. É domicílio, não é terreno. Entendi, entendi. Tá, então você, no teu terreno, nós temos 3 domicílios. São certo? 3 famílias distintas. Cada família. No caso ali 2. Então, cada família num domicílio. Entendi. Certo? Então, existe um critério. Eu vou questionar. Se você, vamos supor, o terreno lá onde você mora tem 2 domicílios. Então, tem um portãozinho lateral. Então, eu moro no fundo e você mora na frente. Então, para acessar a minha casa nesse endereço, eu não passo por dentro da tua casa. Sim, você passa no corredor. Passa no corredor. Certo. Agora, vamos supor, então são 2 domicílios, tá? Vamos supor que para eu chegar na minha casa, nesse endereço, eu passo por dentro da tua. Isso acontece, por exemplo, quando o filho constrói no fundo da casa do pai, por exemplo. É um domicílio só. É um domicílio só. Você entendeu? Entendi. Então, por isso que eu falei que o recenseador... Você, quando responde... Ele tem essas informações já. Ele faz essa leitura quando ele chega no lugar e vê. E aí, quando você vai responder, ele te pergunta sobre quem está dentro desta residência e quem está ali nos fundos, por exemplo, que é uma família só. É isso? Isso, porque assim, vamos supor, no meu endereço, era eu, meu esposo e minha filha. Tá. Aí tinha uma edícula no fundo. Aí minha filha casou, teve filhos. Então, se ela passa por fora, ela tem a autonomia dela econômica, se ela não passa por dentro da minha casa para chegar lá, então são 2. São 2, tá. Agora, se ela passa por dentro da minha casa... Entendi. Tá. Olha só como o entrevistador tem que sair sabendo conceito de quem é morador, o que é um domicílio. Sim. Olha só, na minha casa, eu, meu marido, e eu aluguei um quarto para o estudante. Tá. Eu aluguei um quarto para o estudante. Não, para o estudante não. Para o estudante já é outro critério. Vamos falar, um trabalhador. Tá. Trabalhador, ele trabalha todo dia aqui em São Vicente, tá? Se ele passa por dentro da minha casa e ele não vai, por um período de 12 meses, ele não retorna para o domicílio dele é aqui. Para a origem dele. Tá, o domicílio dele é aqui. Ele vai ser morador aqui. Tá. Entendi. Tá. Se ele passa. Agora, se ele não passa por dentro da minha casa, ele entra por fora. Eu abri uma porta para não ser incomodada por uma pessoa e ele se vira. Ele paga um aluguel para mim. Tá? Então... Aluguel é renda, já vai mudar, não é isso? Já vai mudar os indicadores. A realidade dessa família, não é isso? Então, olha só. Quando você cai já na parte de trabalho e rendimento... Então, você vai pegar, né, sobre o trabalho principal que ficou definido, que empreendimento, atividade dentro de outra coisa, que o entrevistador tem que sair sabendo a respeito disso, o que é um empreendimento, o que são atividades dentro de um empreendimento. Só para fechar essa conversa, olha só, vamos supor, você é pecuarista, certo? Você é pecuarista. Na sua propriedade, além da pecuária, você planta soja. Tá? E você contratou a Dani, que é médica veterinária, né? Ela é médica veterinária e ela trabalha exclusivamente para você, na parte da tua pecuária. E caiu entrevista na casa da Dani. Na hora que eu chego para levantar a ocupação e atividade da Dani, só que a atividade da soja, ela é maior do que a pecuária. Sim. A tua renda com a soja é bem maior que a pecuária. Sim. A Dani, quando eu cheguei e perguntei, eu trabalho, né, lá, sou médica veterinária, só que
no questionário da Dani vai aparecer ela, ocupação veterinária, atividade, cultura de soja. Porque aqui minha maior renda... A maior renda daquele estabelecimento. É de outro segmento. Gente, Nossa, meninas. olha, é tanta coisa. Eu sei que o nosso papo tá aqui, ó, Vocês não têm fantástico, noção. riquíssimo. E eu imagino para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo depois no podcast, a riqueza de informações. A gente está caminhando para os 10 minutos finais do nosso programa, passou rapidíssimo. Então, já vai dar 40? Já vai dar. Deixa eu só falar mais uma coisinha rápida, então. Pode falar. Olha só, todo início de mês, o IBGE, ele coleta preços de material de construção. Quando acabou o BNH, o Banco Nacional da Habitação, o IBGE passou a coletar essas informações para a Caixa Econômica Federal. Que é o IGGM? Não, é o SINAP. Tá. O que o SINAP é? Ele dá subsídio para a Caixa Econômica Federal para avaliar o preço do metro quadrado da construção civil para financiamento de imóveis. Para botar o preço do imóvel. Olha final. Olha o serviço de utilidade pública. E a importância de você responder o censo, de Responder receber o o censo. IBGE e de dar informações verdadeiras, Olha só, né, Vera? nós estamos... Vera não, Creuza, nós estamos em plena coleta das pesquisas econômicas que envolvem indústria, comércio, serviço e indústria da construção. Tá? Então, até tempos atrás, você tem uma empresa, vou preencher, não vou dar informação nenhuma da minha empresa para o IBGE. Que pega na Receita, ela que pega na Receita Federal. E fala um monte, um monte. Sabe aquele contador estressado? Só que é o seguinte, hoje, em breve, né, o IBGE está para disparar uma notificação, certo? Quando chega mais para o final do ano, o que vai acontecer? Essa empresa sua, ela vai cair na recusa. Se você precisar de uma certidão para qualquer coisa, para sua empresa, enquanto você não prestar informação para o IBGE, você não tem mais acesso. Certidão. Deixa eu ir aqui para sair daqui porque a gente está indo para o final e ir aqui para a pessoa, pena, porque né? eu quero muito. Ele é sempre assim, eu quero muito focar nessa questão da importância das pessoas, do cidadão, da cidadã, do trabalhador e do trabalhador responder à pesquisa, porque isso transforma a sociedade inteira. Então, essa é a massa, né, Gleice? Essa é a massa. Um exemplo de pessoas, eu não moro na periferia, mas eu convivo com as pessoas que estão lá, eu convivo muito com pessoas que estão em situação de desemprego. Porque a gente, inclusive, aprendeu que a gente não diz que a gente é desempregado, a gente está em situação de desemprego, porque nós somos trabalhadoras e trabalhadores em situação de desemprego, né? Então, é só um conceito que para mim é muito importante como militante da classe trabalhadora, da luta de classe, viu, Vera? Creuza. Porque eu tenho uma amiga que chama Vera que trabalha no IBGE e eu tô com ela aqui porque ela deve estar feliz da vida de ver a gente fazendo esse bate-papo. Então, Creuza, agora, por exemplo, nesse momento pandêmico, muitas famílias ficaram sem trabalho, ficaram sem renda, porque muitas já estavam sem trabalho, mas ficaram sem renda, né? Porque estavam no mercado de trabalho informal, por exemplo. A pessoa, quando o IBGE chega, ela pode ocultar algumas informações, por exemplo, por medo de perder um auxílio, por medo de perder alguma ajuda. Então, é muito importante que ela responda essas perguntas de forma sincera e sem medo de que essas informações vão vazar para alguém, que alguém vai descobrir, por exemplo. Vai cortar o bolsa, vai cortar o gás. O bolsa família, porque neste momento ela está vendendo um bolo, ou está cortando um cabelo, ou está consertando um computador ali. E o que muda quando ela mente? Quando ela oculta essa informação. Muda as políticas públicas, por exemplo, de geração de emprego. Porque para o governo vai valer muito do que o IBGE apresenta para fazer as políticas públicas. Olha só. Para a indústria vai valer também o que o IBGE apresenta, ou a indústria, ou qualquer setor de geração de trabalho, vai valer para saber que tipo de serviço e que tipo de mão de obra está disponível, não é isso? Justamente. A pessoa,
por isso que a gente acha assim que deveria ter mais divulgação a respeito do trabalho Por do isso a IBGE. importância de espaços como esses Se aqui. você permitisse mais adiante, quando se aproximar o censo, de voltarmos a um espaço desse. Não, Fala Trabalhadora está à gostaria. disposição do IBGE. Nós temos aqui em São Vicente o Vitor Hugo, que é o coordenador de área, né? Que ele que está envolvido com o censo, e eu fiquei só com o trabalho da agência mesmo. Então, sei lá, poderia trazer ele, né? Claro, pra falar claro. alguma coisa. E voltando ao assunto da pessoa achar que aquilo que ela vai estar informando para o IBGE pode vazar e ela deixar de receber o auxílio, aquele auxílio que o governo está dando. Não. Informação para o IBGE serve só para estatística. Perfeito. Não serve de prova para nada. Perfeito. Nada. Isso é importante. Isso é importante, Nada. O sigilo dessa informação é absoluto. garantido. Legal. Ele é garantido. Acho que é importante a gente Certo. dizer Meninas, isso pra garantir, né? que papo rico, né? Não dá nem para dizer que é só um bate-papo. Eu já acho que a gente está aqui fazendo uma mesa de política pública. A gente já está discutindo aqui a importância dos indicadores e a finalidade deles já na ponta da corda. A Gleides falou muito aqui das questões da geração de renda a partir desses indicadores. A Creuza falou muito aqui da importância de mapear esses domicílios na sua integralidade, né, de enxergar essas pessoas, as famílias que estão lá dentro. Eu queria já te agradecer de ter aceitado o nosso convite, agradecer ao IBGE, que muito prontamente nos cedeu aqui a Creuza, que eu tenho aqui o privilégio de conhecê-la do campo. Eu trabalho, sou servidora pública na cidade, a Creuza atuou no mesmo prédio que eu, o IBGE ficava lá. É uma pena, viu, prefeito? É uma pena que a agência tenha saído do espaço da administração pública, porque como ferramenta de controle social, ela deveria ser mecanismo prioritário numa administração pública que prioriza pessoas. Mas eu aguardo aí a sua equipe muito bem formada e sensata reavaliar essa questão, que o IBGE tem para nós aqui motivo de existência que é essencial para a nossa existência também, como mulheres, trabalhadores, cidadãos, munícipes e eleitores da cidade. Creuza, quero te pedir para fazer aqui tuas considerações finais com a população, deixar à vontade aqui o microfone para você, depois a gente escuta também a Gleides. Tá, só antes de fazer isso, eu queria só fazer uma colocação a respeito da comunidade Fazendinha. É um espaço que no censo de 2010 não existia, era um terreno. E isso, eu tive a oportunidade de dias atrás passar por lá e eu fiquei boba de ver o quanto aquilo cresceu. Não existe informação nenhuma até hoje oficial a respeito daquele lugar. Então, as primeiras informações a respeito, né, da Fazendinha vai ser o resultado do censo demográfico. A gente já tinha esse desafio em 2017, quando nos conhecemos, né? Que era fazer esse diálogo com as famílias, para conseguir garantir, inclusive, as famílias que tivessem acesso à saúde e educação mais próxima daquelas famílias também. E aí, o que aconteceu? Né? Estava previsto para ser feito em 2020, né? Então, saiu um edital, o IBGE tem aquele espaço da Fazendinha, um edital específico para ele, para as pessoas dali que se candidatarem a trabalhar no censo, vai trabalhar para aquela localidade, certo? Então, ela prestou para ali, então ela não vai poder sair dali e trabalhar numa outra região. Ela pode, por exemplo, ser morador dali da comunidade. Não, dali. Deve ser morador. Dali. Entendi. Dali. O que vai facilitar, né? Aquele desafio. E eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho, um tiquitinho só a respeito do que Então chama essas famílias todas a abrirem a porta para o IBGE. Plagiando a Regina Duarte pro censo, eu era criança, tá? Censo de 70. No final da fala dela lá, ela fala assim, eu não esqueço nunca, eu era criança, abra as portas para o IBGE. Regina Duarte fez essa propaganda. E é isso. Abra a porta para o IBGE. Abra as portas para o IBGE. Certo, porque um não seu, você muda tudo, a estatística daquele espaço físico, né? Com esse seu não. Então, a gente agradece
de antemão, assim, já a população de uma maneira geral, né? E o IBGE está voltando em breve, agora talvez em outubro, para o trabalho presencial, graças a Deus. Ah, graças a Deus. Né? Para melhorarmos os índices, né? E a gente está aí, procura o IBGE na tua cidade, né? É um trabalho de utilidade pública e nós estamos à disposição da sociedade brasileira para qualquer questionamento. Obrigada, viu, Creuza? Obrigada eu que mesmo. agradeço você. E podem contar com o nosso programa para o próximo censo de 2022. Vai ser ótimo. Gleides, queria agora deixar aqui para você o espaço aberto para você fazer a tua fala aqui final, suas considerações. E chama essa mulherada a abrir a porta para o IBGE, Gleides. Primeiro te agradecer, Dani, te parabenizar pelo compromisso que você tem com a comunidade, com a sociedade, em especial e por necessidade com as mulheres e as mulheres trabalhadoras. Então, parabéns, que muitas outras Danis possam vir, que outras mulheres se inspirem nesse trabalho que você faz, para que a gente possa angariar ainda mais mulheres, para a gente pautar temas que mudam a nossa vida. Acho que a fala da Creuza foi extremamente importante de dizer que o não de alguém pode mudar todo um trabalho voltado à população. E então eu vou usar, como eu sou do tipo Poliana moça, viu, Creuza? Eu vou usar então, eu vivo no jogo do contente. Então eu vou usar o teu não como um sim. Então diga sim ao IBGE, responda a todas as pesquisas, responda às perguntas sem medo, sem nenhum receio de ter ressarcimento, de ter alguma punição, de ter sua vida pessoal exposta. O sim que você diz ao IBGE transforma vidas, muda todas as políticas públicas da sua cidade, do seu bairro, transforma o acesso à saúde, ao emprego, à educação, à segurança, ao lazer, à habitação, à cultura, transforma a sua vida, né? E por isso que a gente trouxe esse debate. Eu fiquei muito feliz com a aceitação da Dani, eu não esperava outra coisa. Acho que o teu compromisso com a comunidade é que traz essa sensatez para que você sempre peça, sempre abra portas para os debates. Então, eu agradeço muito, Creuza, ao IBGE, aqui através da sua pessoa, que você siga com esse compromisso e se arrepiando ainda com o teu trabalho, né? Quem se emociona com o trabalho são as pessoas que fazem pelo coletivo, né? Eu sempre digo que se você é alguém que se emociona com aquilo que você faz, é porque aquilo transforma a vida, porque aquilo não é mais seu, aquilo é para o outro. E o coletivo é o que transforma. Então, muitíssimo obrigada a você, muitíssimo obrigada a Dani, meus parabéns, e que muitas outras trabalhadoras possam ter esse espaço de fala e que você siga dando voz às mulheres, em especial às mulheres trabalhadoras. Viu, Dani? Muitíssimo obrigada e muita saúde para todos nós. Obrigada, Gleides. Obrigada, Creuza. Gleides, você sabe quanto você é uma inspiração para mim, como mulher que defende a sociedade a partir das pautas das mulheres, porque nós movemos a sociedade. Desde pequenas nós já movemos a sociedade, né? Eu quero deixar aqui a reafirmação de que o Fala Trabalhador é o programa onde as trabalhadoras e trabalhadores protagonizam. Então, você, trabalhador de São Vicente, sendo servidor ou não, da diarista a motorista de ônibus, você está convidada a trazer aqui a sua voz, a expor aqui a sua dificuldade, o seu desafio e a sua conquista também. O Fala Trabalhador é um programa feito para você, mas também é um programa feito com você. Essa é a essência desse espaço aqui. Quero agradecer a todos que estiveram conosco até aqui, todos que estão nos ouvindo, e dizer para você que a transformação começa a partir das nossas pequenas atitudes. Não adianta a gente criticar, às vezes, o poder público sem que a gente decida ser parte das ações de transformação. E o IBGE talvez a ferramenta essencial para produzir toda a transformação social que a cidade e a sociedade no geral precisa. Por isso, como a Gleides e a Creuza colocaram aqui, diga sim para o IBGE, abre as portas para o IBGE. Esse foi o seu Fala Trabalhadora dessa semana.
o programa onde os trabalhadores protagonizam, trazendo à pauta o IBGE, a ferramenta de transformação social essencial para a nossa sociedade. Obrigada.